Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast UP nas Eleições 2020. Aqui nós vamos conversar com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. O formato é bem simples. O candidato tem 2 minutos para apresentação e considerações iniciais. Depois vem a entrevista, que vai durar 20 minutos, contados a partir da primeira pergunta. E encerra com mais 2 minutos para se despedir e pedir o voto dos ouvintes. As entrevistas foram realizadas entre os dias 12 e 23 de outubro, e a ordem de exibição foi definida por sorteio. Hoje nós vamos conversar com a candidata do PSTU, professora Samara. Candidata, então você tem 2 minutos agora para uma apresentação e também suas primeiras considerações. Eu sou professora Samara, trabalho na Prefeitura Municipal de Curitiba, também trabalho na Prefeitura de São José dos Pinhais. Nasci e cresci aqui no bairro do Pinheirinho, que é onde eu moro. Estudei praticamente toda a minha vida também na escola pública, né? Frequentei, inclusive, a escola municipal aqui do Maringá, o colégio estadual aqui do bairro. E hoje eu dou aula no bairro aqui onde eu moro mesmo, né? Sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação. E, principalmente, eu estou aqui disputando as eleições pelo PSTU para, de fato, apresentar uma alternativa para a sociedade, uma política diferente de todos os outros candidatos, de todos os partidos, para mudar um pouco a lógica dessas coisas, né? Mudar todo esse sistema que a gente vê e que, de fato, não representa a classe trabalhadora. Por isso, eu sempre me questionei, inclusive, em relação às injustiças, em relação à desigualdade que a gente vê muito claramente aqui na nossa cidade. E hoje estou aí como candidata para poder apresentar um pouquinho de um programa que, de fato, seja uma alternativa socialista. Que é o quê? Que é colocar tudo aquilo que tem de produção, de desenvolvimento em tecnologia, em ciência, em educação de qualidade, na mão da classe trabalhadora, a serviço, inclusive, de mudar a sua vida. E também me coloco como uma alternativa revolucionária, porque nós acreditamos que esse formato de administração não resolve nossos problemas. Então, nós queremos, inclusive, mudar a forma de administrar a cidade. De que forma a gente está propondo isso? Através dos conselhos populares, que é uma ferramenta de organização do trabalhador no seu local de trabalho, dos moradores nos bairros onde vivem, dos estudantes nas escolas, não só para discutir os problemas que sentem cotidianamente, que sabem, inclusive, como resolver e solucionar esses problemas, mas também para administrar Curitiba, né? Para, de fato, governar a cidade. Encerramos, então, os 2 minutos, mas eu gostaria de falar uma coisa que você já citou, então, iniciando agora a nossa entrevista, que você já fala nesse começo de romper um pouco o padrão. E no plano de governo, fala muito sobre a questão de que em 2 anos, nas eleições, se renovam as famílias, se renovam os candidatos e não tem uma nova mudança. Você vem de fora desse sistema. Eu gostaria de saber como que foi a sua vontade de entrar, de buscar esse lugar e como que você enxerga isso, essa questão da renovação de pessoas parecidas, das mesmas famílias ou até das mesmas pessoas. Eu quis, inclusive, entrar como candidata esse ano, acho que por um desejo, inclusive, do partido mesmo, de apresentar uma alternativa diferente, porque nós estamos, inclusive, cansados de sempre os mesmos políticos, né? De sempre a mesma lógica de você governar, não de fato para a população, que precisa, inclusive, de uma assistência, que precisa de dinheiro público sendo investido em serviços públicos, e você vê bem o contrário, né? Você vê, inclusive, todos os candidatos aí buscando alianças com outros partidos, fazendo negociatas com grandes empresários da cidade e governando para o lucro desses empresários, governando para os banqueiros, inclusive, e não, de fato, para a população. E nesse sentido, a gente coloca assim como uma alternativa para romper, de fato, uma campanha que não queira governar para os grandes empresários da cidade, nem para o lucro desses empresários, mas sim, de fato, para a população. Fala em governar para a população, governar aí para os trabalhadores. Gostaria que você fizesse um paralelo com o governo atual de o que você acha que teria que mudar, num caso você seja eleita e seja prefeita no que vem. Acho que tem um exemplo que, não sei se todos devem comentar sobre isso, que principalmente é a questão do transporte, né? Que acho que é um exemplo bem fácil de visualizar as nossas principais diferenças, né? Que infelizmente essa gestão
acaba dando muito dinheiro, inclusive, para o transporte, para as empresas privadas de transporte da cidade, e o que a gente vê na prática não é isso sendo revertido, inclusive, em melhorias no transporte para a população. Hoje a gente paga um transporte caro, a gente anda num transporte lotado, a gente não tem segurança nesse transporte, principalmente os moradores das regiões mais periféricas, que precisam de pegar o transporte em horários mais tardios, chegar nos bairros, não tem ponto de ônibus, não tem iluminação. Então, a gente não vê o nosso dinheiro sendo revertido para um transporte de qualidade. O que a gente vê é esse dinheiro indo e simplesmente não voltando. E simplesmente enriquecendo os bolsos dessas empresas, né, que infelizmente nós temos aí 70% dessas empresas privadas da cidade estão na mão de uma única família, e nós queremos inclusive romper com essas empresas. Nós achamos que não temos que esperar as licitações de 2025 para mudar essas empresas. Nós queremos acabar, inclusive, com essas parcerias. Inclusive, queremos estatizar os ônibus, as frotas de ônibus da prefeitura que já estão pagas, porque nós já pagamos com o nosso dinheiro esses ônibus, queremos colocar na mão da prefeitura. E nós também somos contra, inclusive, a URBS, né? Achamos, inclusive, que ela tem que acabar, que ela não serve, de fato, para administrar os ônibus da cidade, não pensa em rota, não pensa em melhoria, e nós queremos construir aí um Conselho Municipal de Trânsito para que, de fato, a população possa administrar esses serviços. Inclusive, aí, fazendo, de fato, um transporte que seja integrado com a região metropolitana, que hoje a gente tem integração só no nome, porque não integra outros tipos de modais, integrar, inclusive, com os trabalhadores de outras regiões, que a gente tem vários cartões, várias tarifas com moradores de outras cidades, né, regiões metropolitanas da cidade. E também a gente, inclusive, na saúde, a gente também vê um pouco disso, né? De quantas UPAs, inclusive, OSs aqui na nossa cidade, que só levam dinheiro público para essas empresas terceirizadas, comprando leito em hospitais privados, em vez de fato, usar o dinheiro público nesse sistema público, para fazer contratação de novos funcionários, para, de fato, investir na estrutura que a gente já tem. Então, isso nós vamos romper. Nós não queremos mais dinheiro nosso indo para os hospitais privados, nós queremos dinheiro nosso para construir os nossos hospitais, para investir nas nossas estruturas. Não queremos mais dinheiro nosso indo para as empresas terceirizadas que prestam serviço. Queremos, inclusive, pegar esses funcionários das empresas terceirizadas e incorporar na folha de pagamento da prefeitura e, de fato, administrar pela prefeitura. Acho que essas são as principais mudanças. Romper com esses contratos aí que ficam dando dinheiro para as grandes empresas e, de fato, fazer um serviço público voltado para a população. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre a mobilidade, mas eu queria pegar um pouco, já que você falou tanto do transporte quanto da saúde, a questão da terceirização, da privatização. Isso é um caminho que está sendo seguido nacionalmente, né? Claro que tem exceções, mas grande parte do Brasil está indo para esse caminho da terceirização, da privatização, e é possível chegar na prefeitura e romper com isso, e cortar e ir para uma outra direção? Por isso que a gente está não só propondo medidas que, inclusive, seriam muito fáceis de ser aplicadas, mas também mudar a administração. Porque nós sabemos que não é fácil se você não tem, de fato, um governo que queira governar para os trabalhadores, isso não seria possível. Por isso que nós aqui estamos defendendo a construção, de fato, de conselhos populares, em que os trabalhadores, junto com os moradores dos bairros, dos seus locais de trabalho, de fato governem. E a gente também acha que isso não é possível também só mudando a prefeitura. Por isso nós aqui defendendo, nós estamos colocando os nossos mandatos, né, não só aqui em Curitiba, mas onde o PSTU vem disputando as eleições, para estar a serviço da luta para, de fato, mudar a vida do trabalhador. Porque nós acreditamos que a gente tem que mudar não só a prefeitura, mas também precisa mudar a forma de governo do Estado, mas também precisa mudar a forma de governar o país. Né, para acabar, inclusive, com toda essa organização aí de pagamento de dívida pública, que a gente nem sabe o que é, nem sabe quanto deve. Nós, inclusive, defendemos aí parar de pagar essa dívida pública imediatamente e depois fazer uma auditoria para ver o que é que, de fato, a gente tem que pagar disso aí. Aqui, Curitiba é um exemplo. São 200 milhões aí por ano que vai para um pagamento de uma dívida que a gente nem sabe o que é. Então, nós defendemos aqui parar de pagar imediatamente essa dívida para, de fato, reverter esse dinheiro para fazer melhorias para a população. É um plano de governo que ele busca muito a participação popular. Até você falou da questão de
acabar com a URBS, por exemplo, criando um conselho municipal e a participação mais direta do povo. Queria saber como que isso funcionaria na prática e nas diversas áreas do governo. É diferente do que existe hoje, que muitas pessoas ainda perguntam, nos questionam, mas não é igual, então, o Conselho de Saúde, o Conselho Escolar? Não, por quê? Esses conselhos de saúde, o Conselho Escolar, o Conselho de Trânsito, eles são setorizados. Cada conselho discute um problema específico da população. Os conselhos populares, eles seriam, de fato, uma forma de administração. Ele seria, para além de discutir problemas específicos como transporte, como moradia, como saneamento, iria englobar, na verdade, vários temas diferentes e não só discutir soluções para resolver esses problemas, mas também pensar em investimento, pensar em obras, inclusive pensar o que a gente precisa de ter de acesso dentro dos bairros que a gente não tem. Seria de forma, literalmente, os conselhos populares seriam a organização, a administração da cidade. Seria organizado, inclusive, nos locais de trabalho, onde cada população, cada trabalhador de cada região, tanto da saúde, tanto da educação, quanto fabril, iria discutir os seus problemas, iria discutir soluções, iria eleger, inclusive, os seus comandos. Esses comandos também seriam todos revogáveis, na medida que a população ou achasse que poderiam ser outras pessoas que vêm aparecendo, poderia ser candidatos eleitos, inclusive, tudo com mandatos revogáveis, porque nós achamos que esse tipo de administração em que a população é chamada para votar a cada 4 anos e depois não se envolve mais, não resolve os nossos problemas. Então, os conselhos populares, eles vêm no sentido de fato, incorporar a população na vida política da cidade, incorporar a população, de fato, na administração financeira, estrutural, administrativa, social da cidade, coisa que hoje não é, né? Não existe. O PSTU é o único partido que ainda coloca no seu plano de governo a questão do metrô. É possível instalar uma rede de metrôs ainda em Curitiba? Sim, é super viável, inclusive, é possível. Uma porque as canaletas de ônibus hoje, os biarticulados hoje, já não resolvem mais o problema de mobilidade da cidade, né? Inclusive, a gente tem aí um trânsito absolutamente saturado, inclusive moradores da região metropolitana aqui são os que mais sentem com isso, porque chegam a levar 2 horas no ônibus para se deslocar da sua casa até o local do seu trabalho. Então, esse tipo de modelo de transporte já não resolve mais. Então, nós precisamos pensar em um transporte que, de fato, atenda à demanda da população que utiliza o transporte coletivo da cidade, que são os trabalhadores. E o metrô resolveria muito bem esses problemas. Não só o problema do tempo, que é muito alto de deslocamento na cidade, o problema da tarifa, que é muito alta na cidade, mas também da segurança, que também é um outro motivo, um fator muito importante, que onde a gente tem metrôs, além de dar conta de uma população bem maior, que Curitiba, inclusive, vem crescendo habitacionalmente, o metrô daria conta de tudo isso. E acho que é super viável fazer essa construção se a gente tiver, utilizar os nossos concursados, os nossos engenheiros da prefeitura, para fazer uma pesquisa geográfica, né, do solo da cidade, que tem vários rios na nossa cidade, então poderia fazer metrôs embaixo desses rios, como isso acontece em várias outras cidades, inclusive aqui do Brasil mesmo, ou né, aéreo. Isso aí vai dos engenheiros técnicos para fazer a pesquisa, para saber, fazer uma pesquisa populacional de como vem crescendo a habitação de Curitiba, porque esse transporte, inclusive a linha verde, não levou isso em consideração. Fazer uma pesquisa das rotas, né, de onde esses trabalhadores vão, para saber onde fazer, né, porque as propostas que estavam aí sendo discutidas sobre o metrô era de fazer onde já tem, inclusive, as canaletas, o que não resolveria os nossos problemas. Então, pesquisar onde deveria ser feito esse metrô para, de fato, resolver o problema de mobilidade e do tempo que a gente perde no trânsito na cidade. Eu queria falar também um pouco sobre aí uma mobilidade alternativa, que é a bicicleta, né, que está sendo muito falado atualmente, aumentou muito o número de vendas durante a pandemia, e aí tem um problema de estrutura da cidade realmente para comportar isso, em questão de ciclovias, questão até de calçadas irregulares, e isso também entra na questão daí de inclusão social para cadeirantes, que também não tem esse espaço para se locomover. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a estrutura de mobilidade de Curitiba. Eu
acho que até o metrô já resolveria bastante dos problemas. Se você tem um metrô com que você diminui, que seja barato, que a gente inclusive defende aí tarifa de R$ 1 rumo a uma tarifa zero. Se você tem um transporte coletivo que ele é barato, que ele é seguro e que ele tem qualidade e é rápido, eu acho que já evita bastante a quantidade de carros na cidade, podendo de fato aproveitar as vias para a gente poder fazer ciclovia, fazer de fato uma estrutura da cidade que leve em consideração a mobilidade. Não só pensando em bicicletas, né, mas outros tipos de modais, que também é bem comum. Aqui em Curitiba foi tentado colocar aí os patinetes, não deu muito certo, mas a gente também tem todo um problema de calçadas irregulares que não levam em consideração, inclusive, as pessoas que precisam de se locomover com cadeiras de roda, também não levam em consideração, principalmente nos bairros, né? Porque no centro da cidade ainda existe alguma estrutura mínima, né? Mas nos bairros da periferia isso, bem dizer, é inexistente, né? Não tem uma regulamentação, inclusive, de calçadas, porque fica sob responsabilidade do morador. A gente acha que isso aí deveria ser da prefeitura, para que, de fato, todos tivessem condições de circular numa cidade com calçamento adequado, com segurança, com iluminação, com, inclusive, piso tátil, né? Inclusive, para aqueles que precisam de utilizar bengalas, enfim. Né? Coisa que hoje a gente não tem. Agora, mudando um pouco o assunto, tem outra proposta, que é a questão do IPTU mais caro para terrenos abandonados. E eu gostaria que você falasse um pouco tecnicamente dessa proposta, na questão de o que é um terreno abandonado. Todo mundo sabe, um terreno não tem ninguém morando. Mas quanto tempo ele tem que estar abandonado, em que estado ele tem que estar, para isso poder ser incorporado? Nós defendemos sim um IPTU mais caro não só para os terrenos abandonados, mas também para os prédios, né? A gente tem muitos prédios, principalmente no centro da cidade, que estão abandonados, inclusive sendo depredados, inclusive, e esses tipos de habitações ou terrenos que estão abandonados, eles causam dois problemas. Primeiro, o problema de habitação, que acaba empurrando aí a população mais pobre, inclusive, para as periferias ou mesmo para as regiões metropolitanas, inclusive expulsando essas pessoas da cidade por não ter moradia com condições, né, porque é muito caro o valor do aluguel aqui, então acaba empurrando essa população para as periferias. E tem também um outro problema, porque também acaba piorando a questão da mobilidade, porque as pessoas acabam indo morar em lugares muito longe de onde trabalham e acaba aumentando ainda mais a circulação no trânsito da cidade. Então, são dois problemas que a gente resolveria, cobrando um IPTU mais caro de prédios e terrenos que estão abandonados há bastante tempo. Isso aí a gente tem. Para isso que a gente está propondo aí a construção de conselhos populares, incorporar, inclusive, os técnicos também nessas discussões para fazer um levantamento de uso, fazer um levantamento de depredação, fazer um mapeamento de quanto tempo esses terrenos estão abandonados. Eu mesma moro aqui no Pinheirinho, já vão fazer... Eu moro aqui no bairro desde que eu nasci, mas aqui na rua eu moro há 5 anos. Na minha rua, no final da minha rua, tem um baita de um terrenão, são 2 grandes terrenos abandonados que estão aqui desde que eu nasci. Ou seja, tem 29 anos esse terreno. Quantas habitações poderiam estar sendo feitas ali naquele local e o terreno está ali para a especulação imobiliária do dono? Se o dono tem condições de ficar 29 anos com aquele terreno parado, é porque ele não precisa daquele terreno para si. Esse terreno poderia estar sendo apropriado, inclusive, para construir moradias populares para várias pessoas que não têm onde morar, né? Então, é mais ou menos por aí. Agora, falando um pouco até da sua área, né, como professora, o próximo prefeito vai estar à frente da retomada da educação, ainda não se sabe muito bem quando, tem alguns que dizem um retorno imediato, alguns dizem em esperar a vacina. Gostaria que você falasse um pouco da sua opinião e também propostas para como retomar essa educação com qualidade. Nós defendemos que não tem nenhuma possibilidade de voltar às aulas aí sem vacina, né? Ou durante essa pandemia, nós achamos que volta às aulas presenciais somente com vacina e com vacina com acesso para todos, né? Diferente do que foi aí colocado pelo governo recentemente, de que não vai ser obrigatório. Então, a gente acha que todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que se vacinar para poder voltar às aulas com segurança.
Inclusive os pais, né, desses alunos já passaram por diversas pesquisas e já falaram que não querem o retorno das aulas presenciais porque estão com medo. E é justo mesmo, porque a pandemia não acabou, né? A gente ainda está tendo vários casos, inclusive mortes aqui também na cidade. Então, a gente não tem como pensar nesse retorno enquanto houver pandemia, né? Somente depois que tiver vacina e com segurança para fazer esse retorno tranquilo com todos, assim. O plano de governo também fala sobre a criação de novas creches, mas que é uma proposta que há várias gerações vem sendo feita. Gostaria de saber qual que é o caminho para conseguir tirar isso do papel e aí conseguir acabar com as filas que existem e também saber se você tem aí alguma ideia de por que isso não sai do papel, sendo que já foi prometido há tanto tempo. Inclusive é até engraçado, né? Porque, se eu não me engano, foram feitas até algumas creches nessa gestão, mas aí não se contratou trabalhador para trabalhar nessas creches, como assim? Né? Inclusive foi construída e está fechada até hoje. Já teve até problema de vazamento, goteira, assalto na estrutura, porque não abriu concurso, né? Não contratou funcionário. Isso a gente também vê em outras áreas, né? Não é só na educação, na saúde a gente também viu postos de saúde sendo abertos e não teve contratação de funcionário para trabalhar. Então, assim, primeiro que quem acaba perdendo com isso, 2 vezes ainda, é a população, porque perde dinheiro, né? Porque é o nosso dinheiro que está sendo investido nessas estruturas, a gente perde dinheiro para construir, perde dinheiro para reformar e ainda perde dinheiro porque é os nossos filhos que a gente tem que, às vezes, ter que contratar cuidadoras ou colocar em uma instituição privada ou fazer atendimentos médicos numa instituição particular, porque a prefeitura não dá conta disso. E nós fizemos um levantamento. Os bairros que são mais afetados pela falta de vaga nas creches são os bairros periféricos, como SIC, como Bairro Novo. Não pode ser que continuemos, anos após anos, tendo mais de 2.000 crianças aí na fila para entrar nos CMEs. Isso aí tem que acabar. Inclusive, nós defendemos, a incorporação das grandes instituições de ensino privado na cidade na prefeitura. Porque nós também não queremos abrir um monte de creche na cidade e não ter qualidade de ensino. Porque é isso que nós vemos hoje. Hoje a gente vê 2 tipos de educação. Uma educação que tem internet, uma educação que tem tecnologia, que tem laboratório, que tem estrutura física, que tem acessibilidade, que tem professores com formação continuada, que fazem acompanhamento com as universidades públicas, que fazem pesquisa, que têm ciência, produzem ciência, e nós vemos a outra realidade, que é a grande realidade, inclusive, que atinge a maior população, os maiores alunos, é a pública, né? Que é bem o contrário, que são escolas que não têm estrutura, que não têm internet, que não têm tecnologia, que os professores são mal remunerados, inclusive sofreu inclusive ataques dessa atual gestão em relação Nós encerramos o tempo, candidata. Encerramos aqui os 20 minutos da entrevista, mas hoje nós conversamos com a professora Samara, do PSTU, mas agora você tem 2 minutos de encerramento, que também despedida, para pedir os votos, e aí você pode usar como preferir. Então, vou aproveitar só falar aqui rapidinho o meu programa para reeducação, que sim, a gente defende sim construir mais creches, defendemos também que tenha menos alunos por turma, porque hoje isso dificulta muito a qualidade de ensino. E aí, gostaria, inclusive, de fazer um convite, né, para os trabalhadores que estiverem nos ouvindo, para aqueles desempregados que estão nos ouvindo, principalmente para aqueles que estão aí lutando no trabalho informal para sustentar suas famílias, que realmente já estão cansados de pagar o preço muito alto por ter uma cidade, uma administração que não pense na população, mas pense só no lucro dos grandes empresários. E quando eu falo grandes empresários, eu não estou falando da mercearia, não estou falando da padaria da nossa esquina, eu estou falando de pessoas que lucram milhões, inclusive, no mês, e que não querem mais que essa lógica continue, que venham nos procurar. Me procurem lá no Facebook, sou a professora Samara, venha conhecer o PSTU, venha conhecer um pouco mais o nosso programa para a cidade, o nosso projeto socialista e revolucionário para, de fato, modificar aí essas estruturas. E nós vamos ter uma panfletagem aqui no bairro do Pinheirinho, na Cid Marcondes, vai ser lá por umas 10 horas, então estão todos convidados, venham participar, venham ajudar a gente a construir essa campanha, já que a gente não tem tempo de TV,
a gente não venha participando das atividades, né, midiáticas, é muito difícil, inclusive, saudar esses espaços, porque são poucos os espaços em que somos chamados para poder apresentar um pouquinho as nossas ideias para a cidade. Então, venham nos conhecer nas redes sociais, venham participar junto com a gente dessa divulgação, porque a nossa campanha está sendo muito no boca a boca mesmo, com as pessoas que conhecem a nossa história, que já conhecem o partido na cidade, ou que são amigos e que gostam daquilo que a gente vem falando. Então, a gente está tentando furar esse bloqueio através dessa ajuda mais individualizada, cada um divulgando para os seus amigos e contatos. Então, podem vir nos conhecer aí nas redes sociais para, de fato, a gente conseguir construir uma sociedade. Tempo, candidato. Então, encerramos aí os 2 minutos. Então, nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast UP nas Eleições 2020. Apresentação, Pedro Talim. Produção, Summer Mourad. Trabalhos técnicos, André Ambonati. Professora orientadora, Sandra Nodari. E coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.